Amigos da Ideia do Jogo, hoje eu vou contar uma história, um fato curioso da nossa passagem no futebol. Eu vou contar para vocês a história da nossa contratação do Dida, goleiro de top mundial, campeão mundial pelo Corinthians, campeão mundial pelo Milan, campeão da Liga dos Campeões pelo Milan e vice-campeão brasileiro pelo Vitória aos 19 anos, campeão mundial sub-20 pela seleção brasileira. E com um detalhe curioso, né? Ele jogou na seleção brasileira sem chegar a atuar no Vitória. E a história é bastante curiosa. Eu estava no fim de semana, passando um fim de semana em Maceió. E lá morava um ex-jogador da base do Vitória, não chegou a jogar profissional. Depois seria até meu sócio numa empresa, numa distribuidora, chamado Ney Figueiredo. Ele esteve no hotel para me visitar e me falou desse goleiro Dida, um goleiro baiano, acho que de Irará, mas que estava jogando no Cruzeiro de Arapiraca, em Alagoas. E na outra semana iria ter um jogo à noite em Arapiraca entre Cruzeiro de Arapiraca e Comercial de Viçosa. Dida jogava no Cruzeiro de Arapiraca. Bom, ele me falou muito bem desse jogador, era um garoto, 18 anos. Eu liguei para o nosso treinador Hélio dos Anjos, ele viajou. E nós fomos juntos para Arapiraca ver o jogo Cruzeiro de Arapiraca e Comercial de Viçosa. Dida estava todo de preto, ainda sem muito fundamento, mas com um talento que deu para perceber. Terminou o jogo, eu não me lembro do resultado, nós fomos no vestiário para conversar com os dirigentes do Cruzeiro de Arapiraca. Lá encontramos o presidente, estava tomando uma cerveja, mas nos recebeu bem e na conversa acertamos pagar R$5.000 para ele, para ele ou para o clube, isso eu não vou saber nunca. Eu dei um carro Del Rey que eu tinha e liguei para o meu amigo Ferreira, em Salvador, e pedi a ele os R$5.000 que eu não tinha, e juntou meu carro com os R$5.000 de Ferreirão, e nós compramos Dida, e ainda trouxemos de lambuja um meia chamado Ney, um meia até de qualidade, foi reserva no Vitória nesse período que esteve no Vitória, mas jogou bastante partidas. Não sei se vocês lembram de Ney, um meia alagoano branco, muito técnico. O Dida veio para a Bahia, e aí o primeiro susto, nos exames que ele fez, o batimento, a frequência cardíaca dele estava tão alta, que se pensou que ele tinha um problema de coração. Eu acho que ele nunca tinha trabalhado no ritmo que começou a trabalhar e os exames deram essa diferença, esse desvio, mas depois, nos outros exames, ele já teve, o batimento cardíaco dele já ficou normal. Mas um outro detalhe curioso é que o observador da seleção, naquele tempo só existia um observador na seleção, que era Antoninho, já falecido. Ele visitava os clubes do Brasil inteiro para escolher os jogadores para jogar na seleção brasileira sub-20. E ele viu Dida batendo bola sem nunca ter jogado no time do Vitória. Ele viu Dida batendo bola, ficou impressionado com a performance de Dida e o convocou para a seleção brasileira, e mais tarde o Brasil foi campeão mundial de júnior, naquele tempo se chamava júnior, categoria sub-20, sem nunca ter jogado no Vitória. Então vejam, senhores, a carreira de um atleta.
E eu me lembro que, eu acho que Dida vai gostar de saber que eu estou contando um pouco da sua história. Eu, no outro dia, fui encontrar ele na sua casa, uma casa muito simples, muito humilde, aquele como muito alto, tinha quase que andar abaixado dentro da sua residência. E lá eu vaticinei para ele que ele iria jogar em seleção brasileira e realmente foi o que aconteceu. Dida tinha um grande potencial, um grande caráter e um profissional cuidadoso com sua carreira. E tem um outro detalhe curioso, quando eu vendi para o Cruzeiro, o presidente do Cruzeiro chamava-se César Massa. Tinha visto jogar no Bahia contra o Vitória, o campeonato de 93, um garoto jovem, nós empatamos aquele jogo e fomos campeões, chamado Ramon. E aquele jogador me impressionou no Bahia. Quando o César Massa me ligou querendo Dida, já em 94, eu disse a ele que eu vendia Dida para ele, mas ele tinha que me dar o passe de Ramon. E ele comprou Dida por R$500 mil e me deu o passe de Ramon. Bom, depois nós vendemos Ramon para o Bayer Leverkusen por $2 milhões. Eu acho que fizemos um bom negócio, né? Mas o detalhe é que Dida, quando foi para o Cruzeiro, ele continuava tendo uma relação boa comigo e ficava me ligando, querendo jogar na Europa. Naquele tempo, ainda não tinha, ainda existia, certo? Ainda estava preso o jogador no Brasil para transferências nacionais e internacionais. A vinculação à lei esportiva ainda estava presa, a lei trabalhista ainda estava presa à lei federativa, à lei esportiva. E aí surgiu o famoso caso Bosman, que quem milita no futebol deve conhecer. O caso Bosman é de um jogador do Standard de Liège que um dia queria continuar sua carreira e o Standard de Liège o prendeu. Não utilizava e não deixava ele jogar. Ele foi a um fórum da Justiça Comum Europeia e lá ele conseguiu a liberdade para jogar o futebol, mesmo estando ainda com vínculo federativo com o Standard de Liège. E daí surgiu a inversão do processo, né? Se antes a legislação trabalhista estava vinculada à federativa, o processo do passe livre inverte o processo. O vínculo federativo passa a estar vinculado à vinculação trabalhista, ao contrato de trabalho. Quando acaba o contrato de trabalho, cessa o vínculo federativo, que é o que acontece hoje na Lei Pelé e aconteceu no mundo inteiro pela FIFA, através do famoso caso Bosman. E foi o caso Bosman, e talvez eu esteja contando isso a primeira vez assim publicamente, que fez com que Dida fosse jogar no Milan. Ele tinha terminado o contrato dele com o Cruzeiro e pelas leis brasileiras ele continuava preso, mas com a transferência internacional já tinha vencido o seu vínculo trabalhista, ele poderia jogar em qualquer lugar do mundo. Só que no Brasil ainda não havia essa prática. E eu o trouxe para Salvador, apresentei ele a um empresário italiano, meu amigo, chamado Oscar Damiani, ex-jogador da Juventus e da seleção italiana, empresário de futebol. E o Oscar o levou para o Milan e foi seu procurador durante praticamente toda a sua carreira. E me lembro eu apresentando Dida e sua esposa ao Oscar, e Dida, desconfiado, não queria assinar com o empresário Oscar Damiani, acabou assinando, foi para o Milan. Aí o Cruzeiro foi à CBF, reclamou da saída do jogador. Aí o Milan não quis criar um problema com o Cruzeiro, fizeram um acordo financeiro e comercial, acho que teve até um amistoso, eu não me lembro bem. Eu sei que o Dida foi para a Itália, jogou no Lugano, acho que durante uma temporada. O Lugano é um clube da Suíça, fica pertinho de Milão.
da cidade de Lugano. Eu conheço essa cidade, foi lá que eu vendi Fábio Belica. E o Dida ganhou envergadura, foi emprestado ao Corinthians, posso estar enganado, mas acho que foi isso. Jogou muito bem no Corinthians, foi ídolo do Corinthians, campeão mundial. E depois voltou para o Milan e fez carreira no Milan. E é um dos grandes jogadores da história do Milan. Essa é uma história curiosa que mostra como um jogador humilde, baiano, morando em Arapiraca, numa noite de quarta-feira em Maceió, nós mudamos a sua vida, a sua carreira e a sua atividade profissional. Um abraço para vocês.